6 minutos. Quem está acostumado aqui no programa sempre vê o melhor lugar aqui do Pimba nos Esportes pertence ao Tatinha Casagrande. É pela hierarquia. É, pela hierarquia. Só que um jogador que jogou no Vasco da Gama, campeão brasileiro da Série B, que tem um pai que é vascaíno como eu, você acha que eu ia deixar o Tatinha aqui do lado esquerdo? Tatinha, vai pra direita que o Douglas tá aí, rapaz. Irmãozão, que prazer te conhecer, cara. Você é alto astral demais, cara. Muito bem-vindo ao nosso programa e desde já boa sorte na Inter, Douglas. Boa noite, Edmar. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui. Só 5 minutos de conversa que nós tivemos aqui fora do ar já me deixaram muito à vontade, sentindo em casa. E eu estou extremamente feliz aqui estar com vocês. Esse momento de estar vestindo a camisa da Inter de Limeira e esperamos fazer um grande campeonato paulista juntos. A gente vai falar muito da Inter, mas por favor, como é entrar em São Januário com aquele caldeirão fervendo, Douglas? Fala como é que é jogar no Vasco. Olha, pisar ali em São Januário é assim, é difícil até descrever com palavras. Primeiro, é uma grande realização familiar, né? Porque eu tenho um pai vascaíno roxo. Que legal. Roxo Como que é o nome de dele? verdade, José Cosme. Ô, seu José, tamo junto. Um abraço para ele. E assim, ele foi uma das principais pessoas, o meu maior incentivador no futebol. Claro, junto com a minha mãe também, mas principalmente ele ali que insistiu e eu fiz de tudo para poder vencer no futebol por ele e poder realizar um sonho dele de primeiro me ver jogando profissionalmente e depois poder jogar no clube de coração dele. Foi uma emoção. Meu pai uma pessoa que contém muitas emoções, né? Que legal. Então, meio durão, né? Das antigas. E aí ver o filho ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, leva o Vasco do seu pai, de volta para a elite. E depois é campeão da Copa do Brasil em 2011. Eu tenho a tatuagem do Vasco, falei aqui pro Douglas, mostrei, que foi uma promessa que eu fiz em 2011. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, só dava Curitiba. E eu falei, se o Curitiba não fizer o gol do título e o Vasco for o campeão, eu faço a tatuagem. E fiz. Cumpri, mostrei pro Douglas. Quer dizer, você está na história do Vasco com essas duas conquistas. Aí é um motivo de realização mesmo, né? Então, foi um momento incrível, profissional, pro clube também, que fazia anos que foi campeão da Série B, mas claro que são sensações diferentes, né? Um clube no peso do Vasco, né? Eu acho que ganhar uma Copa do Brasil foi inesquecível. Legal, quase 50 jogos e 2 gols pelo Cruz de Malta. Tatinha Casagrande, chegou o homem que vai ser explorado pelo Pintado no jogo aéreo, porque todo time que o Douglas passa tem gol de cabeça, aquela bola levantada, enviesada, vem o homem, mete a cabeça na bola. Também 1,90 m e... 1,90. 1,90 e 84 quilos. Mister, você com 1,91 m, faça a pergunta ao Douglas. Você viu que ele fala altura, ele fala o Eu peso. pesquiso. Ele é estilista. Eu pesquiso. Ele vê, ele Aí, ó, ele vê muito elegante. Aqui, ó, a colinha aqui, ó, Douglas Silva Bacelar, tá aqui, ó. E essa coisa de você ficar do lado na ponta esquerda aí, sabe que normalmente o primeiro a ser substituído é o que tá no canto. Tá mais perto. Aqui nós estamos aqui no meio, aqui, conduzindo o jogo, então... Você se posicionou melhor agora, então? Tem disso também. Mas, Douglas, seja bem-vindo à Internacional. É muito provável que antes de você fazer o contrato, chegou muita informação sobre a Inter para você. O torcedor da Inter é muito de acompanhar os jogos, principalmente para conhecer os jogadores. Eu acho que isso você vem convivendo há muito tempo, mas o torcedor da Inter é aquela coisa. É o torcedor que cobra, mas porém ajuda muito, auxilia, vai a campo e incentiva bastante. Eu estou dizendo isso porque você está sendo apresentado hoje para o torcedor. Agora, para a gente que quer tirar o máximo, principalmente da parte técnica do atleta, até para o torcedor também conhecer, como o Edmar disse, você é um jogador que costuma ir para a área do adversário e fazer gols.
A gente sabe que depende muito do cruzamento, da qualidade do cruzamento, para isso acontecer. Mas é uma das suas grandes virtudes, das suas características de realmente ir para a área adversário para tentar fazer gol. Boa noite, Tatinha. Eu tento explorar ao máximo esse quesito, né? Tento aproveitar. É claro que a minha primeira função é defender, é evitar que o adversário faça os gols na nossa equipe, mas quando tem oportunidade, pela minha estatura, eu tenho que tentar me impor, é claro. Nós sabemos que hoje, cada vez mais, as jogadas aéreas são exploradas no futebol e a gente tem que aproveitar. Se nós temos essa qualidade, a gente tem que... E eu estou fazendo essa pergunta para você, Douglas, porque eu entendo o seguinte. A gente acompanha o futebol há muito tempo. Você vê que a evolução, principalmente do setor defensivo, eu acho que está sendo a maior. Ofensivamente, hoje todo mundo ajuda a marcar, mas defensivamente, o zagueiro, principalmente há 10 anos atrás, é aquela coisa que só tinha que tirar. Era só defender. É só defender. Então hoje tem a saída de bola e a gente está falando de gol. Porque você pega recentemente um exemplo aí, Palmeiras, que foi campeão brasileiro, que vem sendo campeão por vários campeonatos. E 2 zagueiros acabaram sendo praticamente, somar os 2, foram os principais goleadores. E um detalhe, fazendo gols em partidas decisivas, né? Não então, foram... E não foi gol depois de 3-0, 2-0, não. Exato. Tava perdendo, momentos cruciais. Momentos cruciais. Então, Murilo contra o Atlético Mineiro, basta lembrar isso, tava 2-0 pro Atlético na Libertadores. Por isso que eu fiz essa pergunta. De repente você vai falar assim, poxa, já tô de zagueiro, tá falando de eu não, fazer... Não, mas a gente claro. tá falando da importância que hoje tem toda a razão, existe. exato. A gente tem que se comportar dessa forma também. É uma arma a mais, né? Hoje... o zagueiro não tem que se preocupar somente em defender, é claro que como eu falei antes, nossa primeira função é essa, mas o futebol evoluiu muito hoje, então nós temos que nos adaptar também. Então, o Pintadão é bravo? Não, o Pintado tem aquele jeitão dele, ele vai cobrar no momento certo, mas entre nós também ele sabe ser mais flexível também. Legal, é uma ótima pessoa, um ótimo profissional. Só complementar, Dimar. Com bola, vocês estão treinando há quanto tempo? Eu cheguei no dia 1º, desde o dia 1º que nós estamos trabalhando com bola, né? Antes eu não vou saber te dizer, né? Porque eu cheguei no dia 1º de dezembro. Perfeito. Então, desde do dia 1º nós estamos aí trabalhando com bola já. Vamos lá, Casinho. Douglas, mais uma vez, prazer aqui em te conhecer. Seja bem-vindo ao nosso programa. Já me passou, já me passou. Tava comentando aqui do Fabinho. Já dei a carteirada já. Primeiramente, pela sua simpatia, simplicidade da gente trocar uma ideia ali. É legal isso com a gente. A gente já nota que é uma coisa sua. Então, esse fácil relacionamento. Eu queria saber como que você chega num ambiente novo, que você não conhece jogadores, como que é esse entrosamento com os outros atletas. A gente sabe que o Pintado é um técnico mais fechado, digamos assim, pelo menos a postura que ele passa pra gente. Difícil de você chegar, trocar uma ideia. Então, como é que é o seu relacionamento com o Pintado também, dentro e fora de campo? E quando você chegou à Inter, o Tatinha frisou, você procura informações de como é o clube que você vai chegar, mas a partir do momento que você chegou, qual a impressão que você teve? Boa. Vou começar de trás para frente, boa, tá? Boa, à vontade. A impressão está sendo a melhor possível. O clube está dando todo o suporte para nós jogadores, nós não podemos reclamar de nada. Tudo que nós pedimos, o clube está sendo muito solícito, está nos entregando tudo. Nós passamos uma semana agora em Guararema, CT incrível, com toda a estrutura que um clube de ponta precisa para poder estar trabalhando O gramado era bom mesmo? Perfeito. Não, Era perfeito. Imagem? Não, era perfeito. Nós, não só pelas imagens, nós estávamos lá e sem brincadeira nenhuma, não estou aumentando aqui, era muito bom o campo, toda a estrutura do CT. Então foi muito válido esse período. Nós que estamos chegando agora, estamos nos conhecendo, então é importante estar mais próximos para criar um relacionamento, que é o que faz a diferença durante a temporada, né? Então acho que foi uma semana
Proveitosa. Bacana, demais, em todos os sentidos, e principalmente para estar conhecendo os novos companheiros. Né? Tá. Mandar um abraço pro Rogério Rueda, que fez essa ponte para que a gente trouxesse o Douglas. Eu fiquei feliz. Falei, pô, seria interessante a gente entrevistar um jogador. Ele falou, Douglas. E, pô, justo o homem que veio no Achicando na Gama. Viu, 2 pontos que eu gostaria de tocar com você, Douglas. Primeiro deles, você é contratado pelo São Paulo, 2016, mas é pouco utilizado. De alguma forma te deixou frustrado essa passagem pelo São Paulo? Você esperava, falou, agora chegou a minha vez. E não deu certo como você gostaria? Não foi como eu esperava, realmente, mas eu tenho uma gratidão tremenda pelo São Paulo. Mesmo eu não conseguindo desempenhar da forma que eu desejava. E isso não foi um problema do clube. Isso eu tenho consciência que foi o meu desempenho mesmo. Quem era o técnico? Quando eu cheguei no São Paulo, o primeiro era o Eduardo Bausa, o argentino. Mas ele ficou por um pouco tempo. Mas o que acontece com a minha chegada do São Paulo? Antes eu estava jogando na Ucrânia. Eu tive uma lesão séria no joelho. E o que houve? Eu operei aqui no Brasil, no período de férias. Quando eu retornei, eu fiz um pedido ao meu clube para poder ficar no Brasil, porque o Brasil é referência na medicina esportiva. Isso daí todo mundo sabe. E nós, na Ucrânia, temos um grande problema nessa questão de reabilitação. Certo. Eu já sabia que eu ia ter problema se eu retornasse para lá. E o meu clube, infelizmente, recusou. Eles até aceitaram eu operar no Brasil, mas que eu deveria fazer a minha reabilitação lá na Ucrânia. E simplesmente minha reabilitação foi um desastre. Puxa. Eles colocaram eu para retornar a treinar antes do tempo, não estava preparado e criou uma situação horrível que o meu joelho não respondia, a situação piorou, foi pior do que antes de operar, a verdade foi essa. E era para ser um período de uma reabilitação de 1 mês e eu voltei a treinar em alto nível quando eu estava no São Paulo, isso depois de 8 ou 9 meses. Nossa. Então, foi um processo complicado, mas ali o São Paulo abriu as portas, eles me recuperaram. Que bom. E é por isso que eu sou muito grato a todo o departamento médico e todas as oportunidades que eu tenho, eu agradeço a eles, porque eles foram fantásticos comigo. Muito bom. E quando eu voltei, eu não voltei nas minhas melhores condições, as oportunidades, eu tive as oportunidades e infelizmente eu não performei da melhor maneira que eu deveria. É frustrante? É frustrante, claro, porque quando você está num grande clube, você quer mostrar todo o seu potencial, mas eu sei que foi um processo difícil, delicado. Infelizmente as coisas não correram como eu esperava, mas a vida seguiu, depois eu fui para Chapecoense. Exatamente, essa é a pergunta segunda que eu ia falar dos 2 pontos. Você vai para Chape poucos meses depois da tragédia que mata o elenco praticamente inteiro da Chapecoense. Como foi o momento da sua apresentação? Você chega numa Chape e numa cidade maravilhosa que é Chapecó, num momento triste, todos abalados, e você faz parte da reconstrução da Chape. E você não fica só uma temporada. Os torcedores da Chapecoense te adoram, Douglas. Você faz 3 boas temporadas na Chapecoense. Como é que foi para você fazer parte dessa reconstrução? Foi difícil para você? Foi talvez um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira, porque representar o clube naquele momento, que eu sabia que era um momento delicado, quando eu recebia a ligação, o diretor era o Rui Costa, que até agora é o diretor do São Paulo, ele me explicou, Douglas, se você quiser fazer parte do projeto, a gente está no momento de reconstrução do clube. Ele queria muito contar com a minha ajuda ali naquele momento. Quando eu cheguei na cidade, era um momento muito novo. A cidade ainda sentia muito. Estava em luto ainda, né? Na data do primeiro ano da tragédia,
a cidade era realmente, estava um luto. Todo mundo sentiu, porque querendo ou não, Chapecó ainda respira, é uma cidade que respira o futebol chapecoense. As pessoas são muito próximas dos jogadores, dos empresários, dos jornalistas. Todo mundo que estava ali no voo, quem é de Chapecó, acabou infelizmente perdendo alguém que conhecia, que era muito próximo. Então era pesado, foi pesado, mas acho que felizmente, principalmente no primeiro ano, as coisas foram fantásticas, assim, os torcedores nos apoiaram, continuam apoiando até hoje, né? Mas foi uma sincronia muito bacana entre torcida e jogador, tanto é que nós, apesar do que aconteceu nesse primeiro ano aí de reconstrução, nós conseguimos uma vaga para pré-Libertadores com a Chapecoense, a melhor campanha que a Chapecoense já fez, campeã do segundo turno. Então foi assim, claro que não dá para substituir o que eles perderam, mas a gente conseguiu ali trazer um pouco de alegria nesse momento difícil deles. Voltar com o Tatinha, só uma curiosidade. Nas partidas seguintes à tragédia, e você já fazia parte da Chapecoense, você sentia, por exemplo, quando vocês jogavam fora de casa, que vocês recebiam um carinho dobrado? E como era, nossa, arrepio de falar, rapaz, como era, que eu perdi um amigo, Tiaguinho era do Rio Claro, e infelizmente a esposa grávida, ele faleceu. Como era para você quando tinha aquele canto, vamos Chapé, na arquibancada, quando atingiu certo minuto do voo? Todos os jogos que nós jogávamos fora de Chapecó, nós recebíamos um carinho enorme de torcedores das outras equipes também. Nós éramos muito bem recebidos e acolhidos, independente de onde fosse jogar. Era muito bacana isso, sabe? É difícil você jogar em uma cidade que não é a sua e ser tão bem recebido como nós éramos recebidos ali com a camisa da Chapecoense. E toda vez que nós ouvíamos essa música, realmente é de arrepiar, porque é uma energia que nos dava, e relembrar as pessoas queridas aí que nós conhecíamos. Então era bonito de ouvir isso. A Chape ficou no seu coração para sempre? Sem dúvidas. Tenho um carinho enorme, tenho muitos amigos ali ainda em Chapecó. Minha esposa até hoje fala que foi uma das melhores cidades onde ela viveu. E então ficou marcado na nossa história, na minha e da minha família também. Perfeito. A gente vai para o intervalinho, daqui a pouco mais Douglas. Um abraço para o Xandão, que jogou na Chapecoense, me deu a camisa da Chapecoense no jogo contra o Ituano aqui em Itu. Ele disse a mesma coisa que você, Douglas. Olha, minha esposa está apaixonada pela cidade de Chapecó. O João Paulo, goleiro aqui de Araras, que jogou um tempão na Chapecoense. E o Guto Ferreira, o Gilson Kleino tirou meses antes da tragédia, e ele poderia estar no avião da Chape. Ele fala, olha, minha esposa tem saudade até hoje de Chapecó. É aquilo que você falou, as famílias se adaptam facilmente em Chapecó. Daqui a pouco Tatinha e Casinho com mais perguntas ao Douglas, zagueiro da Internacional, reforço, ex-Vasco, ex-Dnipro, ex-Chapecoense. E aonde o Douglas vai, ele costuma ter vínculos longos. Tomara que seja assim. O assunto chapecoense, que durante o intervalo, Douglas comentou um fato com a gente aqui que a gente ficou abismado, né? A gente comentou sobre o Rafael Renzel, aquele narrador esportivo que estava no voo da Chapecoense, que sobreviveu, mas depois morreu jogando uma partida de futebol. Ele teve um infarto. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na Segunda Esportiva. E eu fui buscá-lo em Rio Claro. Ele foi dar uma palestra em Rio Claro. Comentei com o Tatinha aqui. Quando eu dei a mão pro Rafael Renzel, arrepiou o corpo todo. E ele falou, normal, Edmar. Acontece com muita gente. E quando terminou a Segunda Esportiva, eu levei ele lá na Dom Francesco, pro do Caires tirar uma foto com o Rafael Renzel. E o Douglas estava comentando que foi no velório do Rafael Renzel, você jogava na Chape no momento em que ele faleceu. Exato. No dia que o Rafael acabou falecendo,
nós estávamos concentrados para um jogo da Copa do Brasil que nós tínhamos contra o Criciúma. Nós estávamos em Chapecó. E como o Rafael já era uma pessoa super querida na cidade, ainda mais depois de ter sobrevivido na tragédia, então virou uma lenda, né, na cidade. Então, por respeito a tudo o que ele fez pela Chapecoense, né? E o que passou também. E pelo que ele passou, então aí toda a nossa equipe foi até o velório prestar essa última homenagem para ele, dar uma palavra de conforto. Nesse momento é difícil, né? Mas nós queríamos mostrar ali, prestar realmente a última homenagem para uma pessoa que ele sempre amou a Chapecoense, era fanático pelo clube. Então acho que foi um momento difícil, porque nós tínhamos um jogo no mesmo dia também, então é um misto de emoções, é complicado, mas acho que era necessário também. Quanto foi o jogo? Nós ganhamos não, se eu não me engano, nós ganhamos 3-2. E ofereceu a ele. Foi inclusive até o Gustavo Campanharo fez um dos gols e ele até tinha fez uma camisa. Como narrador. Exato. Ele fez. Exato, foi isso mesmo. Tatinha Casagrande. Edmar, vamos dar um pouco o foco, até porque o Douglas chegou sorrindo, e é lógico, a gente for falar da Chapecoense, a gente longe. A gente sentiu, você imagina, para quem teve lá e viveu tudo isso. Mas, Douglas, falando da Internacional, o Pintado, ele deixou muito claro que ia jogar no 4-4-2. E acredito que ele até não esteja fugindo disso. Para você, como zagueiro, não sei se você chegou a jogar com 3, se sente melhor jogando com 3 zagueiros ou realmente com 2. Porque quando a gente fala no 4-4-2, pensa muito, principalmente a dupla de zaga, nos 2 cães de guarda que estão ali na frente, né? Porque a bola vem mascada para vocês. Sim. Como é que tá a parte defensiva da Inter? É cedo. Você falou praticamente aí 10 dias treinando com bola. Mas como é que você tá reagindo a esse início da Internacional? Olha, se me perguntar se prefere com 3 zagueiros, linha de 4, eu particularmente prefiro a linha de 4, tradicional, né? Já joguei. Tá jogando? Já joguei também com 3 zagueiros, linha de 5, mas para jogar com esse sistema de jogo, eu acredito que você precisa de um tempo longo para se trabalhar, porque não é um sistema tão fácil de atuar. Mas eu acredito que o Pintado já desde o início do trabalho já demonstrou que pretende jogar assim no 4-4-2. Nós estamos trabalhando dessa forma e eu acho que tem tudo para dar certo, né? Como é que tá o início? Tá sendo muito bom, falar a verdade assim. É claro que nós ainda estamos nos conhecendo, né? Pouco tempo de trabalho, mas nós estamos tentando aí ao máximo conhecer o companheiro, saber a forma que o jogador se sente melhor, o posicionamento, mas eu acredito muito que vai dar muito certo essa nossa equipe. Nesse começo está você e quem? Nesse momento eu e o Wellington. Você e o Wellington. Quem que tá sobrando mais? Tem preferência ou não? Não, na verdade nós nessa formação no jogo posicional, né? Então não tem todo mundo em bloco ali, não tem um que fica mais, jogando outro que sai. Mais em linha. Isso. E qual lado? Eu tô nos treinamentos pelo lado direito. Sua preferência? O ataque, hein? Minha preferência. E o ataque, como é que tá, Douglas? Tá bem. Correndo, porque o Pintado falou, eu gosto de um time veloz. Tá veloz esse ataque? Vai ser veloz. Esse ataque aí vai ser... O Brito dá muito trabalho ou não pra vocês? O pessoal ali da frente ali vai dar trabalho. Quem corre muito ali? O Brito, o Krigor... O Grigor corre bem, tem o Jefferson também que... Jefferson Renan, que é um curisco, né? Muito rápido. Esses jogadores que já estão treinando, quantos jogadores você já conhecia? Eu conhecia o Wellington, já conhecia o Léo, jogamos juntos no São Paulo, né? O Léo ainda estava ali no São Paulo. Goleiro, né? Isso.
O William Correia também. Esse aí todo mundo conhece, né? Claudinei, Os mais também, velhos, que já é mais rodado, mais experiente, né? Então, esses jogadores aí que eu já conheci. O ambiente já. tá gostoso? Demais, muito bom. Tá um ambiente saudável. Dá pra ver que todos os jogadores vieram. Cada um tem o seu objetivo, isso é óbvio, mas tá todo mundo muito comprometido. E acho que a escolha dos jogadores foi feita a dedo ali. E eu tô acreditando muito que vai dar certo. Muito, muito mesmo. Como é que você veio pra Inter? Foi através do Pintado. Foi ele mesmo? Uhum. Como é que ele te conhecia? Nós trabalhamos junto em São Paulo. Sim. No São Paulo. Ele estava lá. É. Que legal, né, Douglas? Que bacana. Reencontrando ele de novo. Dá pra falar também a respeito do Dnipro, que é o time que você jogou na Ucrânia e jogou muito tempo, de 2012 a 2015, quase 100 jogos com a camisa do Dnipro, e depois você voltou para a Ucrânia quando deixou a Chape, certo? Isso, certo. O que significa para você ter jogado na Ucrânia e ver essa, infelizmente, guerra que está acontecendo? É muito triste mesmo, porque é um país que também eu fui muito bem recebido, assim, claro que tem as dificuldades no início, né, cultural, de clima, mas passado o tempo, assim, eu me dei muito bem, me adaptei bem também ao país. Hoje mesmo eu estava conversando, eu tenho um amigo ucraniano que eu converso com ele semanalmente para saber como ele tá, a família dele, porque eu joguei ao todo nas minhas 2 passagens 4 anos e meio, quase 5 anos. Quase 100 jogos. Então nós criamos laços, né, de amizade com as pessoas lá e nós nos preocupamos. Felizmente, na cidade onde eu morava, houve sim ataques, mas foram ataques nas partes de infraestrutura da cidade. Não foram ataques muito aleatórios como nós vimos em outras cidades, assim. Tem cidades ali que estão totalmente destruídas, né? Mas ali em Dnipro ainda, felizmente, a situação é um pouco melhor. Só que agora tem o problema, o inverno está chegando, o frio é demais e tá tendo um problema de falta de energia, né? Porque os russos estão atacando a infraestrutura para o país realmente para sofrer mesmo. Nossa. Então tá tendo um racionamento de energia. Então você imagina um país que eu falei com ele hoje estava -3. Nossa. Mas dezembro, janeiro, que é um mês que faz mais frio, pode chegar a quase -20. Você pegou quanto lá? Cheguei a pegar -22. Meu Deus, como é que faz? É duro, viu? Você põe papel higiênico no pé, o correio falava que fazia isso. O cara solteiro lá passa mal, hein? O cara solteiro lá, pelo amor. Sofre, né? Mas sofre. Não tem um cobertor de orelha. É complicado, mas nós usávamos... Você punha jornal no pé? Tinha umas pomadas que eles tinham que aqueciam os dedos ali. Amenizava, não resolvia, mas amenizava. O banho era um dia sim, dia não. Quase não, né? Banho de gato. Não, tinha que encarar, não dá pra ficar sem banho, não. E o futebol? Futebol ucraniano, eles amam brasileiros, é incrível. Pode ver pelo Shakhtar, mas a metade do time do Shakhtar era de brasileiros, né? Então eles sempre costumam levar muitos brasileiros porque tecnicamente eles não, a nossa técnica realmente é superior à deles, e é um futebol lá de muita imposição física. O pessoal lá, eles são muito, se falar, vai pra direita, vai pra direita. É meu robô, assim, sabe? Olha. Mas eles taticamente evoluíram muito nos últimos anos também. Com a chegada muito dos estrangeiros,
Agora a seleção teve alguns bons resultados, bateu na trave aí para uma classificação para a Copa do Mundo. O meu xará Edmar jogou na seleção da Ucrânia. Exato. Meu amigo eu joguei, jogou ele jogou junto comigo quase também. foi pra guerra, lembra do Exato. Serginho Groisman? Ele participou do Serginho Groisman. Ô Edmar, você vai pra guerra na Ucrânia? Eu não tô sabendo não, você tá convocado. Exato, houve acho que um erro de informação, mas realmente aconteceu esse fato mesmo pra ganhar com dinheiro ele. lá é melhor, né? Hã? Pra ganhar dinheiro lá é melhor, né? Foi um período bom, não vou reclamar. Comprou as vaquinhas, né? Foi bom, não posso reclamar. Papai, passou nem frio. Papai do céu foi bom, Papai do céu foi bom. Esqueceu assim, até não... o frio. Mas foi... A gente imagina porque foram muitos brasileiros pra lá. Muitos. Teve um período assim que eles investiram pesado no futebol mesmo, legal, né? Cara. Tinha a minha ex-equipe, o Dnipro, o Metalist, que acabou depois fechando, mas retornou. Tem uma camisa do Metalista. Retornou, que legal, cara. Eu tenho como é que chamava o time do Edmar? Trippier. É um azul marinho com um símbolo mas vermelho. esse daí foi um dos primeiros times que ele jogou. Tá escrito EUMAP. Edmar em russo é EUMAP. Em vez do D é o W. Porque EUMAP. o Edmar fez história no Metalist mesmo, né? Tem a camisa dele também do E você sabe que ele tá de volta lá, né? Tá. Virou treinador. Virou treinador agora, tá numa equipe profissional que legal, lá. gente boa. E ele Meu xará! é uma lenda do futebol ucraniano também. Que da hora. Bom, vamos lá pro último intervalinho. Aí na volta tem mais do... Que bate-papo gostoso, rapaz. Já passou o rápido. homem é fera demais, hein? E essa conversa e bate-papo estará no meu canal do YouTube, Edmar Ferreira Pimba. À noite eu vou recortar todas essas partes aí do Douglas e vai ser muito legal. Volto já.